Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube da Manutenção, se inscrevam no nosso canal, fiquem à vontade também aí, né, na parte dos comentários, se quiserem comentar alguma coisa, né, e fazer alguma pergunta, eu respondo assim que eu ver. Bom pessoal, o que eu vou falar hoje? Né? O assunto de hoje é sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho. É um assunto bem interessante, né, e existem algumas coisas que impedem às vezes de criar esse ambiente, né, de mudança, de aprendizagem dentro do ambiente de trabalho. Às vezes algumas empresas têm essa vontade, né, estão implementando uma metodologia nova, né, mudando algumas coisas e às vezes não entendem porque as pessoas não participam, né, ou não dão ideias. Então, geralmente porque não existe segurança psicológica naquele ambiente. Meu assunto de hoje é esse. Imagine que você vai dar uma ideia, né, e você vai dar ideia e alguém simplesmente diz que a tua ideia é uma ideia estúpida, né? O que vai acontecer? Você não vai dar mais ideia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imagine que você identifica um problema dentro do seu setor e você vai, né, passar isso para o seu superior e ele não dá bola para o que você fala. Isso vai minando a capacidade, a capacidade não, mas a vontade da pessoa de se expressar, de falar, né? E, e é isso que é um ambiente onde não existe uma segurança psicológica. Então, a pessoa não se sente confortável psicologicamente para expor as suas ideias. É comum também em ambientes onde não tem essa segurança psicológica as pessoas terem medo dos seus chefes, supervisores, coordenadores, encarregados, ou seja lá qual for, né, a nomenclatura da hierarquia, e não sentir a vontade para falar, né? Como eu já falei. Mas também de também só demonstrar os pontos fortes, né? Então, em ambientes onde não existe segurança psicológica, as pessoas sentem uma dificuldade de dizer não sei, né? Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Isso é muito ruim, porque se torna um ambiente onde não existe aprendizagem, né? As pessoas poderiam, no momento que tu reconhece que tu não sabe alguma coisa, alguém pode te explicar, você pode aprender. E geralmente quando tu não sabe alguma coisa, tem a ver com o seu trabalho. Então, se a pessoa, no ambiente que ela está, ela vai dizer eu não sei fazer isso, e alguém vai dizer para ela, mas é sua obrigação saber, ou você deveria saber, né? Ou esse ato de humildade, ele é penalizado, então a pessoa não faz mais. Mas só que você só consegue aprender alguma coisa admitindo que não sabe. E se você só consegue aprender alguma coisa por iniciativa própria, né, e com o auxílio de outras pessoas. E, geralmente, ambientes assim não tem comunicação. Né? Uma coisa que já deveria ter sido eliminada do mundo é o porquê não. Porquê não acaba aos 5 anos. Né? O porquê não acaba aos 5 anos. Né? A criança, a partir dos 5 anos, você já tem que começar a explicar para ela, não ficar falando porquê não. Porque não é uma conversa de pessoas ignorantes. Então, dentro do ambiente de trabalho não existe porquê não. Porque o porquê não, ele é a preguiça mental. A pessoa não quer explicar, ela não tem paciência para explicar, e ela fala por que não. Né? Por que não é falta de argumento. Mas o porquê não mina também a segurança psicológica das pessoas, porque ela não consegue compreender. Então imagina o seguinte, né? A pessoa ela tem uma ideia, ela vai expor essa ideia, ela precisa se sentir confortável, né? Para conseguir expor essa ideia. O ambiente em si, hierárquico, exerce uma pressão sobre a pessoa. Então, percebam, né, e entendam que a partir do momento que você está na base da pirâmide, se você for conversar com a pessoa que está acima na pirâmide, você vai sentir uma pressão psicológica. Isso é do ser humano. Então, tem algumas pessoas que sentem mais, tem algumas pessoas que sentem menos, tem algumas pessoas que conseguem se expressar normalmente, outras não conseguem, né?
Mas no ambiente de trabalho, ambiente corporativo, né, uma pessoa, tu conversa com teu colega de uma maneira, chega um coordenador ou um gerente, tu já te expressa de outra maneira, então tu sente aquela pressão. Então, se esse cara, né, que está muito acima na pirâmide, né, da hierarquia da empresa, se ele não tem o tato, né, de se comunicar, o tato de explicar, às vezes, categoricamente, o porquê aquela ideia não é aquela, porque aquela ideia não serve, talvez, no momento, não que ela seja ruim, ou porque aquela ideia não tem sentido, né? E não dizer simplesmente porque não, né? Se ele não tiver isso, ele vai acabando com a segurança psicológica do ambiente de trabalho daquele setor. Então ninguém mais dá ideia, ninguém quer se envolver em mais nada. As pessoas dão ideias, se as ideias, né, são aceitas, não têm o feedback ou não são colocadas em prática, elas vão perdendo a vontade de dar ideias. E às vezes essas questões, elas não são só em dar ideias, em grandes revoluções, não. Todo o processo, né, toda a operação, o processo e a operação, né, são coisas distintas, de todas as empresas podem ser melhorados e não estão nem em 70% da sua capacidade. Só que quem sabe mais do próprio trabalho do que a pessoa que está executando o trabalho, né? Só que em algumas empresas tem essa ideia que quem sabe mais é o encarregado, o supervisor, o gerente, sei lá o que hierarquia que seja. Mas do próprio trabalho, daquilo que a pessoa está fazendo manualmente, né? Ela tem uma capacidade de ter muito melhores ideias do que o seu gestor. Só que ela precisa se sentir com liberdade para conseguir se expressar. E mesmo você tentando criar esse ambiente de liberdade, as pessoas têm muita dificuldade de falar. Às vezes ela não fala porque ela tem vergonha de falar. Então imagina que já é difícil as pessoas se expressarem, já é difícil as pessoas tomarem iniciativa, né, de falar. E ela faz todo aquele esforço e ainda ela é meio que ridicularizada pelo seu gestor ou por alguém da empresa. Imaginem que existe uma coisa chamada inteligência coletiva, né? Então, nem sempre, em termos técnicos, 10 pessoas serão mais inteligentes que uma, óbvio que não. Mas em termos práticos, se a gente pensar, né, mais na prática do trabalho, 10 pessoas têm mais capacidade de ter mais ideias, né, para melhorar o próprio trabalho do que uma pessoa só. Então, se a empresa ou se o gestor não se utilizar dessa inteligência coletiva, a empresa está perdendo. Porque o trabalhador ele não tem a oferecer só o trabalho braçal dele, né? Ou só aquele trabalho do dia a dia, ele tem mais coisas a oferecer. E ele precisa ser instigado, né, a fazer isso. Então, o que é um ambiente onde tem uma segurança psicológica, né? É um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis em dar opiniões. É um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis em sugerir ideias livremente. Porque se o cara não puder sugerir livremente, ele não vai botar em caixinha nenhuma. Né? Os caras têm umas caixinhas de ideias. Não vai botar lá nada. Porque não é tão simples expressar a tua ideia no papel. Né? Então, às vezes, é necessário até ter um processo dentro da empresa para isso. Mas não tem que ser um evento, uma coisa. Tem que ser uma coisa natural. O que as empresas não entendem é que nada que não aconteça naturalmente vai acontecer num evento. Não vai acontecer. Então, é extremamente necessário que se fala no brainstorming, né, a chuva de ideias, que não deixa todo mundo falar, mesmo que for uma besteira, etc. É justamente isso. Mas, além de deixar a pessoa falar, a gente tem que também tentar ter um método dentro da empresa que dê vazão para essas ideias, né, e também que a pessoa que vai ouvir isso
dê atenção, né, ao que a pessoa está falando e também explique para ela caso a ideia dela não tenha sentido ou não possa ser aplicada. Isso é o respeito entre os seres humanos, que não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver com o cargo, não tem nada a ver com o salário. Então, tu respeita a iniciativa da pessoa de querer melhorar alguma coisa dentro da empresa. Então, a metodologia de gestão, né, de gestores, vai deixando o ambiente cada vez mais inteligente ou cada vez mais ignorante. Se eu não tenho liberdade de falar, né, de dar ideias, de tentar melhorar o meu trabalho, eu também não tenho liberdade de pensar. Porque a ação ela é a expressão do pensamento. E se eu não tenho liberdade de ação, para que eu vou pensar? Se você não dá liberdade de ação para as pessoas, claro que dentro de alguns limites pré-estabelecidos, se você não dá liberdade de ação dentro do próprio trabalho da pessoa, né, você vai minando a capacidade dela de pensar e refletir sobre o próprio trabalho. Isso é extremamente prejudicial, não só para a pessoa, mas para o setor no longo prazo. Então, um ambiente de livre debate, onde as pessoas podem falar à vontade, coisas, né, que podem trazer melhoria para o setor, melhoria para o próprio trabalho delas, né, e ter paciência é extremamente necessário para conseguir mudar a nós mesmos, né? Você que é gestor, carregado, supervisor, coordenador, etc. Né? Você não sabe tudo, né? E um dos aspectos importantes, né? Uma das virtudes importantes que qualquer gestor tem que ter é a humildade de ouvir as outras pessoas, né? E a humildade também e a paciência de responder às outras pessoas, né? E não deixar as pessoas com dúvida, né, sobre as próprias ideias ou sobre as melhorias que ela tinha a intenção de fazer e por que elas não podem ser implementadas. Então, nunca é por que não, né? Sempre é você explicar o porquê sim, o porquê não, o porquê talvez, o porquê agora. Então, a gente tem que estar sempre explicando, porque a explicação ela vai forçando, né, as pessoas a refletirem, a entenderem, a raciocinarem de maneira a manter alinhado, né, o pensamento e as estratégias e a maneira de trabalhar do gestor com as pessoas que ele faz a gestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e fiquem à vontade se tiver alguma dúvida, comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.